Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na nossa aula de Geografia de hoje, a gente vai estudar o percurso 6 do nosso livro didático, que fala sobre a população mundial, distribuição e dinâmica geográfica. Na aula da semana passada, eu pedi para vocês fazerem a leitura desse percurso no livro didático, resolverem uma atividade. Então, hoje eu vou explicar para vocês e fazendo a correção desta atividade que foi passada na semana passada. Então, população mundial, distribuição e dinâmica geográfica. Quando eu falo de população mundial, eu estou me referindo à quantidade de habitantes que reside em determinado país e como essa população ela está distribuída no mundo inteiro. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados através desta tabela. Primeiramente que, no último censo de 2019, calcula-se que a população mundial é de mais de 7 bilhões de habitantes. Então, no mundo, existem cerca de 7,8 bilhões de habitantes. E como que essa população mundial ela está distribuída no território? Sabemos que existem 6 continentes e 5 continentes são habitados, né? Existe uma certa população. Então, o continente mais populoso é o continente asiático. Em primeiro lugar, ele apresenta mais de 4 bilhões de habitantes. Depois, nós temos o continente africano, a África, com mais de 1 bilhão de habitantes. Depois, nós temos a América, com mais de 1 bilhão de habitantes também. Depois nós temos o continente europeu, com 747 milhões de habitantes. E por último, a Oceania, com mais de 42 milhões de habitantes. O outro continente é a Antártida, né? Não é um continente habitado. Então, essa é a distribuição da população mundial nos continentes, nos 5 continentes. E aí na frente tem o percentual em relação à população mundial. Quais são os países mais populosos do mundo, né? Dentre esses continentes aqui, em qual continente existem os países mais populosos do mundo? Se o continente mais populoso do mundo é o continente asiático, é claro que em primeiro lugar, lá embaixo aí, em primeiro lugar, o continente, o país, quer dizer, que apresenta a maior população, que é o país mais populoso do mundo, é a China. Então, a China apresenta mais de 1 bilhão de habitantes. Então, é 1 bilhão 433 milhões 783 mil 692 habitantes. Em segundo lugar, nós temos a Índia. Em terceiro lugar, nós temos os Estados Unidos da América. Em quarto lugar, nós temos a Indonésia. Em quinto lugar, o Paquistão. E em sexto lugar, o Brasil. O Brasil apresenta mais de 211 milhões de habitantes, de acordo com o último censo, o censo de 2019. Vocês sabem que quem faz esse levantamento aqui no Brasil é um instituto chamado IBGE. Então, quem faz esse levantamento de dados, o recenseamento da população, para saber a quantidade de pessoas que tem no país, aqui no Brasil, no caso, o IBGE, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística. Então, de acordo com o IBGE, em 2019, o Brasil possuía mais de 211 milhões de habitantes. E aí, em sétimo lugar, vem a Nigéria, em oitavo lugar, Bangladesh, em nono lugar, a Rússia e em décimo lugar, o México. Então, esses são os 10 países mais populosos do mundo, de acordo com o último censo, o censo de 2019. O crescimento da população mundial, como foi que ele ocorreu, como foi que ele se deu? Então, no século XVIII, até o século XVIII, o crescimento da população ela não ocorreu, ele não ocorreu de modo acelerado, não ocorreu de modo rápido. Por quê? Porque até o século XVIII havia muitas guerras, muitas epidemias, então várias pessoas morriam,
E aí, devido a essas guerras, devido a essas epidemias, o crescimento não era acelerado, não era um crescimento rápido. Em 2019, no século XIX, quer dizer, desculpa, no século XIX, o crescimento da população, ela teve um crescimento moderado. Por que começou a crescer a população no século XIX? Porque começaram a surgir algumas técnicas agrícolas. Sim, mas o que é que técnicas agrícolas têm a ver com o crescimento da população? Com o desenvolvimento das técnicas agrícolas, né, a fome ela diminuiu. Então, até o século XVIII, várias pessoas morriam de fome ainda. Então, no século XIX, com o desenvolvimento dessas técnicas agrícolas, começaram a se produzir mais alimentos e a fome foi erradicada. A fome começou a diminuir e pessoas não mais morriam de fome devido ao desenvolvimento dessas técnicas agrícolas. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, foi que o crescimento da população mundial ela cresceu de um modo bastante acelerado. Por que após a Segunda Guerra Mundial? Porque após a Segunda Guerra Mundial ocorreram várias descobertas e avanços. E esses avanços, principalmente na área da ciência e da medicina. E aqui eu quero destacar para vocês o desenvolvimento da penicilina, o uso da tecnologia na produção alimentar, o surgimento de vacinas para a erradicação de doenças. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o período atual que nós estamos vivendo. Nós estamos em meio a uma pandemia, desde o ano de 2020, a pandemia do coronavírus, e a gente sabe que a única solução para diminuir a quantidade de mortes que está tendo devido a essa doença, devido a essa pandemia, é a vacina. Então, a vacina é a única saída, é o único meio para diminuir, para erradicar a questão da pandemia do Covid. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a população ela começou a crescer justamente porque foi após a Segunda Guerra Mundial que a ciência, a medicina começou a avançar. Começaram a se criar vacinas para o tratamento, para a erradicação de doenças, começaram a descobrir diversos avanços na questão do tratamento de inúmeras doenças que tinham-se até o século XVIII, como, por exemplo, o cólera, a meningite, a pneumonia. Então, essas doenças começaram a ser tratadas a partir da Segunda Guerra Mundial com o desenvolvimento e as descobertas na medicina. Se não fosse, a gente sabe que já morreu mais de 500 mil pessoas aqui no Brasil devido à pandemia do coronavírus. Mas se não fosse a ciência, se não fosse os avanços na medicina, é lógico que já teriam morrido muito mais pessoas. Então, devemos pedir, implorar diariamente pela questão da vacina. Vacina já. Por quê? Porque ela é a saída para diminuir com a questão das mortes. Então, todos esses fatores, eles influenciam na questão do crescimento da população mundial. Um outro fator também foi a questão do saneamento básico que surgiu após a Segunda Guerra Mundial para o tratamento de esgoto, planejamento urbano, infraestruturas que possibilitaram à população mundial viver mais e também de uma maneira melhor. Então, eu destaco aqui para vocês os avanços na medicina, na ciência, a explosão demográfica, o desenvolvimento da penicilina, o uso da tecnologia para se produzir alimentos. Então, com a tecnologia, se produz mais alimentos para as pessoas não morrerem de fome e o surgimento de vacinas para a erradicação de doenças. E aqui eu trouxe para vocês um quadro que tem lá no livro de vocês, que mostra as taxas demográficas que foram criadas, né? Existem a taxa de natalidade, que é quando a gente sabe a quantidade de pessoas que nascem por 1.000 habitantes em um país, a taxa de mortalidade, que se refere à quantidade de pessoas que morrem a cada 1.000 habitantes em um ano em determinado país, a taxa de crescimento vegetativo ou crescimento natural, que é justamente a diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, tá certo?
a taxa de mortalidade infantil, que é a questão do número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade, e a taxa de fecundidade, que é a taxa que vai calcular a quantidade de nascidos vivos e o número de mulheres em idade fértil, tá certo? Então, essas são as taxas demográficas que são utilizadas para calcular a questão da quantidade de habitantes da população em determinado país. Como é que a população ela está distribuída no mundo? Então, a população mundial ela não está distribuída de forma regular, ou seja, ela não está bem distribuída no mundo, no globo. Por quê? Porque enquanto existem continentes muito populosos, existem continentes poucos populosos. Então, não existe uma relação de igualdade. Então, há enormes áreas com vazios demográficos, como no continente africano e na América do Sul, que é a nossa América, porém existem territórios pequenos que abrigam uma significativa quantidade de pessoas, fazendo-as viver em condições de superlotação em determinados locais. Então, aqui na América, o que é que eu quero dizer com isso? É que existem lugares grandes com pouca gente e lugares pequenos com muita gente. É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. O caso da América do Sul, ele ainda abriga uma significativa quantidade de pessoas. Ainda dá para viver mais gente aqui na América do Sul. Ele cabe. O continente, ele suporta, né? Então, essa população não ser distribuída de forma regular, de forma igual, é isso. Existem continentes, existem países pequenos com muita gente e países grandes com pouca gente. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês o caso do Japão, que é um país pequeno em extensão territorial, mas que abriga mais de 120 milhões de pessoas. O outro exemplo também é a China, que é outro exemplo, é o país que possui a maior população do globo, mas essa população está concentrada em sua maioria apenas na vertente oriental do país. Então, a China, o Japão, que são os países mais populosos, eles são países pequenos em extensão territorial. Como é que a gente calcula essa densidade demográfica, né? A densidade demográfica ela é calculada de acordo com países populosos e países povoados. E qual é a diferença, Rayane, de países populosos para países povoados? O termo populoso se refere à população absoluta, ou seja, a quantidade de pessoas que vivem em determinado local. Como eu já disse para vocês, o país que apresenta o maior número de habitantes é a China. Portanto, a China é o país mais populoso do planeta. Já o termo povoado se refere à questão da distribuição pelo território. Esse termo povoado também é chamado de população relativa. O que é a população relativa? É calculado a partir da densidade demográfica, quando você divide a quantidade de habitantes pela área, pela expansão territorial. Então, a densidade demográfica, geralmente, a gente dá por quilômetros quadrados de habitantes. Então, para um país ele ser considerado povoado, ele tem que ter mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados. No caso do Brasil, o Brasil ele é um país populoso, porque ele apresenta mais de 100 milhões de habitantes, só que ele não é um país povoado, porque a sua densidade demográfica só é de 24 habitantes por quilômetros quadrados. Então, o Brasil ele é populoso, porém ele não é povoado, porque ele não apresenta mais de 100 pessoas por quilômetros quadrados. Então, essa é a diferença. Populoso se refere à quantidade total de pessoas que vivem no local. E povoado refere-se à distribuição da população pelo território a partir da densidade demográfica. Quais são os fatores que influenciam na questão do povoamento de um país? São de dois tipos esses fatores, de ordem natural e de ordem econômica. De ordem natural, quais são eles? A questão do clima, do relevo, da vegetação. E os fatores de ordem econômica, a questão de indústrias, de fábricas, de melhores condições de vida.
Por exemplo, no caso do Brasil, por que que a região sudeste no Brasil, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no caso, por que que a região sudeste é a região que apresenta o maior número de habitantes aqui no nosso país? É justamente porque é na região sudeste que tem-se, desde o século XIX, indústrias, comércio, maiores facilidades de emprego. Então, por isso que as pessoas procuram muito a região sudeste para morarem, para residirem, devido à presença de indústrias, né, à presença de fábricas. Então, esses dois fatores são os dois fatores que influenciam mais a questão do povoamento, de ordem natural e de ordem econômica. E existem algumas desigualdades na dinâmica demográfica de um país. Essas desigualdades são acentuadas principalmente pelas diferenças no crescimento vegetativo, que são taxas de natalidade e mortalidade, a mortalidade infantil e a expectativa de vida ao nascer. Hoje em dia, por que que não está nascendo muita gente? Por que que morre mais do que nasce, né? Justamente porque tem alguns fatores que influenciam para isso, na redução da taxa de natalidade. É a questão da entrada da mulher no mercado de trabalho. A mulher não quer ter muitos filhos, a mulher prefere trabalhar, então a mulher agora ela não tem mais tempo de cuidar tanto dos filhos porque ela está trabalhando, ela entrou no mercado de trabalho. Um outro fator é o surgimento de métodos anticonceptivos, que fazem com que a mulher não tenha mais muitos filhos. Um outro fator também da redução da taxa de natalidade, né, é o aumento de de mulheres no mercado de trabalho, como eu já coloquei para vocês, e também nesse aumento dos métodos contraceptivos. Então, isso influencia bastante na redução da taxa de natalidade. E a mortalidade infantil, né, como eu já disse a vocês, existia muito a mortalidade infantil, só que devido ao avanço na ciência e na medicina, essa mortalidade infantil ela caiu bastante nos últimos anos. E aí, por último, a expectativa de vida ao nascer, que reflete a taxa de fecundidade de um país. Então, era isso que eu queria falar para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje.